Ok, pessoal, aqui é o professor Gleison e vamos dar continuidade ao nosso estudo de matemática aplicada utilizando o R. Como é que eu faço para declarar uma função com uma variável? São as mesmas que a gente já estava trabalhando em cima. A função de uma variável é aquela função onde você só tem um valor entrando, né, como variável da função, como operador, nesse caso x. Então, todas essas que a gente já fez é uma função de uma variável. Eu vou pegar aqui uma função, a função z de x. A função z de x, ela vai ter a seguinte operação: 3x dividido por 4, tá? Então ela é isso, é 3x dividido por 4. Eu vou comentá-la. Então vou programar essa função z. Então z vai receber comando function, que cria funções, e a variável é x. Coloco o x aqui dentro. Abro as chaves e dou um Enter para começar a cadeia de comandos. Aqui dentro eu vou chamar g de x vai receber quem? 3 vezes x dividido por 4. Toda vez que tiver uma divisão, não precisa nesse caso, mas eu sugiro. Coloque uma chaves, um parênteses entre cada um dos numeradores e denominadores. Vou até fazer de novo. É comum a gente usar isso. Primeiro vai ser um número, um valor dividido por outro valor. Aqui dentro é 3 vezes x e aqui é 4, certo? Agora eu vou trazer esse valor, cat. O valor da função é vírgula, e aqui eu coloco a variável local z de x. Uma vez feito isso, vou dar o run aqui, e o código, a função z está aqui, ó, criada como ela deve ser. Eu clicando nela aqui ela aparece. Se eu clicar na G, ela aparece, todas as funções aparecem aqui do lado, é só fechar. Ok, essa função está criada, então na hora que eu for encontrar um valor, eu só tenho que colocar, ela diz, ó, é só o x. Então vou colocar aqui menos 5. E o resultado da função é menos 3,75. Ok, está feita a função de uma variável. O que seria uma função com duas variáveis? É uma função onde a quantidade de valores desconhecidos da entrada são 2, é mais que 1. Então vamos colocar aqui a função h. h como se fosse um exemplo para você entender. h, aí ela tem duas variáveis, de x e tem a variável y. h de x e y é igual a 3x mais 2y. Tá vendo? O que acontece? Essa função h, ela trabalha com duas variáveis, a variável x e a variável y. Como é que eu faço isso para programar ela? É a seguinte forma, eu coloco h igual function, certo? Comando function, h igual a function, e dentro do function, lembre-se, aqui dentro vai a variável de entrada, então eu tenho que colocar, se são duas, eu coloco duas, x e y, e abro as chaves. Então o sistema vai estar autorizado a receber duas variáveis dentro do parênteses, tá vendo? E aqui eu coloco quem é a função, h de x, y, recebe quem? 3 vezes x mais 2 vezes y, certo? Como está aqui, ó, 3 vezes x mais 2 vezes y. 3 vezes x mais 2 vezes y. Aí eu coloco aqui cat, que é para concatenar. Esse cat ele vai concatenar valores e textos. Eu coloco aqui, pode ser aspas simples ou dupla, o valor da saída, o valor da função é, vírgula, e aqui eu digito quem está armazenado esse valor, quem recebeu, o h de xy. Quando eu fizer isso, eu dou um run, a função h está criada, olha aqui, ela tem duas variáveis agora, aqui você está vendo que toda só tem uma, essa aqui já tem duas. Então, se eu fizer aqui h, quando eu abrir o parênteses, olha só, ele vai pedir, ó, você tem que pôr duas variáveis, o x e o y. Então, eu tenho que colocar o x vale 2 e o y vale 3, por exemplo. Ele vai calcular, o valor da função é 12. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12.
E se eu esquecer quem é a ordem? Digamos que eu não sei quem é o x e quem é o y. Embora ele avise aqui, ó. Eu não sei, eu posso dizer x é igual a 2, y é igual a 3. Ele executa da mesma forma, ó. Continua dando 12. Se eu digo quem é quem, não tem problema. Eu tanto posso só colocar um número, como a gente faz na matemática, como eu posso dizer quem é a variável. Inclusive, se eu fizer isso, eu posso inverter. Posso colocar y primeiro. Y é igual a 3, x é igual a 2. Por eu inverter, não tem problema. O que, que acontece? Ele ainda continua chamando isso de y e ele continua chamando isso de x. Não importa a ordem, ele vai continuar calculando correto. Agora, se eu inverter sem colocar quem é, só 3 e 2, aí é outro par ordenado e o resultado muda. Né? Porque esse é um par ordenado, 2 e 3, ele atribui o primeiro a x e o segundo a y. Aqui ele está atribuindo 3 a x e 2 a y. Mas quando eu declaro quem é quem, aí não importa a ordem, ele sempre vai manter. Um exemplo comum disso é você usar aquela forma para calcular a área de um retângulo, né? Vamos fazer aqui, ó, uma função, área de um retângulo. Relembrando lá da matemática básica, a área de um retângulo ela é dada por a base vezes a altura. Lembra? A base do retângulo vezes a altura do retângulo. Então, como é que eu programaria isso? Essa função. Vou chamar aqui a função área retângulo. Uma coisa muito importante. Quando você vai declarar uma variável, ela não pode ter espaços assim. Ela tem que estar ligada ou com um underline aqui, ou as duas palavras têm que estar com o R. Você pode colocar a primeira letra de cada palavra maiúscula. É uma maneira bacana de se fazer. A área de retângulo é function. Então, quais são as variáveis? Base e altura. Aí abro a aspa, as chaves. Aqui dentro eu coloco só área recebe base vezes altura. Cadê a altura? É o H, certo? Quando eu fizer isso, ele vai atribuir lá. A área recebe a base vezes a altura. Aí eu coloco cat, abro a aspa, coloco aqui a área do retângulo é. Aí aqui eu coloco área, que é quem está armazenando, aqui é a minha variável local. Quando eu executar a função do run, aqui a área do retângulo veio para cá já como uma função. E se eu quiser calcular, eu só digito aqui, ó, área. Aí ele já apresenta ela como uma variável, como uma função cadastrada. E aqui eu coloco base e altura. Então a base é 3 e a altura é 4. Então qual é a área? A área do retângulo é 12. Pronto, você fez uma função que calcula a área de uma figura. Interessante, né? E aí, por último, nós vamos ver agora a função com 3 variáveis. Já percebeu que não muda muito, né? Se eu tiver uma variável aqui t de x, que ela tenha 3 variáveis. Ela tenha 2xy mais 3z elevado ao quadrado. Então essa é a minha função. Deixa eu comentar ela. Como é que eu programaria ela? Não tem problema. Eu coloco t é igual function. Aí eu coloco as variáveis são x, y, z. Coloco aqui na entrada que vão ser 3 variáveis. Agora aqui dentro eu coloco t de x, y, z vai receber qual é? 2 vezes x vezes y, que é o que eu tenho aqui, ó, mais 3z elevado ao quadrado. Então é 3 vezes z elevado ao quadrado. Ótimo. Agora venho com cat para a informação, para sair o resultado, né? Então eu vou dizer aqui, a função possui o valor de
vírgula, e aqui eu coloco a variável t, x, y, z, que é a minha variável local, certo? tx, y, z. Vou executar, run, aqui está a variável t com 3 variáveis, e na hora que eu for calcular, não tem problema. Olha lá, já disse, tem que colocar o x e y, z, vou colocar 2, 3, 5. Olha lá, a função possui o valor de 87, então o 2 foi atribuído ao x, o 3 é atribuído ao y e o 5 ao z. Vamos ver uma variável que tem essa função, vamos ver o volume de uma caixa. Como é um texto, eu vou comentar aqui. O volume de uma caixa, ele é dado pela largura, que multiplica comprimento, e multiplica altura, ok? Então vamos fazer aqui uma equação, uma função que calcula volume. Deixa eu colocar aqui, ó, volume é igual a function. Aí eu vou colocar 3 variáveis, vou colocar aqui, ó, largura, comprimento e altura. Altura sempre a gente expressa por H, é padrão matemático. Dou um Enter. Aí eu coloco o V de volume, só para não confundir ali, vou colocar V vai ser L vezes C vezes H. Os três, aqui é C, as 3 variáveis, C, isso, cat, o volume da caixa é, e aqui eu coloco V. Agora eu vou te ensinar uma coisa, um passo a mais. Eu coloquei um texto que vai ser impresso, uma vírgula e vai vir um valor. Se eu quiser continuar com outro texto, eu coloco vírgula, só abre aspas novamente, metros cúbicos. Tá vendo? Ele vai imprimir os dois textos com o valor variável no meio. Olha só como é que isso vai ficar. Você pode combinar essas situações. Ó, o volume da caixa está aqui a função volume. Então vamos lá. Digamos que eu tenho uma caixa, ela tem 1 metro de largura, meio metro de comprimento e uma altura de 1 metro, de 2 metros. Qual é o volume? Opa! Ele deu aqui que é o que? Não é possível encontrar a função V. Qual foi o meu erro? Não é V a função se chama volume. Pronto. Aí, ó. A caixa o volume da caixa é 1 metros cúbicos, tá vendo? O volume da caixa é um texto, esse valor é variável e aqui o texto de novo. Vamos mudar aqui. Digamos que a caixa agora tem 2 metros de largura, tenha 3 metros de comprimento e tenha 1 metro de altura. Olha lá, o volume da caixa é 6 metros. Veja, o que muda é só o valor, porque é só ele que está declarado na minha função. Espero que você tenha gostado. A nossa videoaula sobre os tipos de funções termina aqui.